Então, na aula de hoje eu vou dar continuidade aqui, né, apresentando mais alguns algoritmos, né, dentro da área de morfologia matemática, né? Então, a última aula eu falei sobre as operações de dilatação e erosão, né? O efeito visual assim, das operações na imagem binária são fáceis da gente observar, né? Então, dilatar, parece que assim, a forma vai ficando mais gorda, né? Que é a ideia. E erodir parece que a forma vai afinando, né? Na verdade, o termo afinamento, vocês vão ver, é outra ideia, mas quer dizer, podemos imaginá-la como uma aplicação, né, de várias vezes da operação de erosão. Mas, mas em princípio é isso que acontece, né? Aqui um desenho bem simples, né, de uma casinha, como se fosse uma casinha, né, são linhas grossas. Aí usando um disco digital de raio 3, né, a gente está engordando essas linhas aqui, ó. Dá um efeito, inclusive, de arredondamento, tá vendo as bordas? Né? Um efeito simétrico ocorre quando a gente vai erodir. Então, na erosão a gente está excluindo pontos, né? Eliminando pontos aqui na imagem, certo? Uma operação mais geral, né, essa daqui, chamada de transformação tudo ou nada, ou hit or miss, né, transformation, que seria uma tradução, né, para esse termo, HMT. Então, nesse tipo de transformação, a gente vai imaginar não um elemento estruturante, mas dois elementos estruturantes, né? E a gente vai tratar esses elementos como bifásicos. Vocês vão ver que não é uma operação só, a gente tem algumas operações em que a gente trata, né, famílias de elementos estruturantes, né, com objetivos assim bem interessantes, né? E a escolha do elemento estruturante também diretamente relacionado à tarefa, né, à operação que a gente está implementando, certo? Então, no caso do hit or miss, né, o elemento estruturante, então, na verdade, não é um, são dois. E aí o primeiro elemento está associado à forma da imagem, o segundo elemento associado ao fundo da imagem. Transformação tudo ou nada, né, a gente denota ela através desse O times, né, que é uma bolinha e o vezes dentro, tá, pessoal? E a gente pode também, né, representar essa operação como a diferença entre o erodido de B1 e o dilatado de B2. Simbolicamente a gente representa assim. Então, eu pego a imagem que eu quero executar essa operação hit or miss, né, com o elemento estruturante bifásico B. Né? Esse elemento tem duas fases, B1 e B2. Aí, o resultado dessa operação aqui, chamado tudo ou nada, eu vou fazer a erosão com o elemento estruturante com a primeira fase, né, que tratar a forma, e a dilatação com o simétrico, né, do elemento B2, e a diferença dessas duas imagens é o resultado do hit or miss, tá? Então, se a gente pensar, se a gente analisar, né, podemos transformar com escolhas aqui de B1 e B2 a dilatação e erosão como casos especiais dessa transformação HMT. Então, esse é o jeito. Aqui uma ilustração que eu tirei do livro, né, da operação. Então, aqui as duas fases a gente está imaginando o seguinte, ó. Uma fase é exatamente uma das formas aqui na imagem, tá vendo? Então, minha imagem, ela é composta de três regiões aqui, que são quadradas, né? Região C unido com a região D unido com a região E. Aí eu estou considerando uma das fases, uma das formas, né? E aí a gente vai pensar uma janela aqui, né? Que é o W. A segunda fase vai ser essa janela sem a forma D, né? Então, como se eu estivesse vazando essa janela aqui. O W deve ser de window mesmo, nesse exemplo, tá? Então, aqui a sequência de operações, olha, do hit or miss, podem ver que é interessante. Quando eu faço a erosão, né, dessa imagem aqui, por um elemento estruturante do mesmo tamanho, vai sobrar só um pontinho, que é o centro, né? Agora, esse daqui, que é um pouquinho maior, olha, vai sobrar, na verdade, um retângulo, né? Ó, quando eu faço a erosão dessa figura aqui, considerando esse elemento, né? Então, se eu encaixar ele aqui, eu vou conseguir encaixá-lo em vários pontinhos, né, que vai dar o centro aqui encaixado, né, que eu vou manter no processo de erosão, vai ser esse daqui. E esse daqui não vai sobrar nada, porque o elemento estruturante é maior do que essa forma. Então, com certeza, eu não consegui encaixá-la nessa forma, né, para poder realizar a erosão. Então, esse é o resultado da erosão.
Agora fazendo, seria essa operação aqui, né, que eu estou implementando. Quer dizer, eu vou pegar agora a minha imagem A invertida, né, e eu vou fazer a erosão também, né, com a segunda fase. Né? Então agora eu vou usar essa imagem aqui, ó, para fazer a erosão dessa segunda fase. Tá? Percebam que no caso aqui, o centro do meu elemento estruturante não está na imagem, certo? Então aqui eu estou fazendo isso, ó. Eu pego não a imagem original, mas o complemento dela. A gente está imaginando, inclusive, que a imagem é maior, né? O complemento dela aqui é maior. Aí eu vou pegar essa janela agora e vou fazer erosão também com essa janela, né? Considerando essa janela aqui. Tá aqui, ó. Então, o que é forma aqui agora, ó, pessoal? É essa imagem aqui grandona, né? Eu percebo que o que vai prevalecer dessa transformação é o que está aqui, ó, em preto, e é o que está aqui, ó, delimitando aqui esse domínio todo aqui, certo? Essa daqui talvez não esteja muito claro, mas é assim que vai acontecer. Então, se eu pegar essa fase agora, fizer a transformação, erosão com o complemento dessa imagem, quer dizer, o que é branco vira preto, o que é preto vira branco, certo? Então nós vamos ter como resultado esse quadradinho aqui, olha. Eu vou ver se faço para a próxima aula um desenho, transforma isso aqui numa imagem para a gente poder encaixar, né? E fazer sobreposta aqui para a gente ver. Mas é isso, ó, vai sobrar isso daqui, não, essa quina aqui. Vai sobrar esse ponto aqui também. E mais essa região aqui fora, tá? Isso tudo é resultado dessa fase aqui, ó, da aplicação dessa fase, né? Agora, se fizer a interseção dessas duas imagens, vai sobrar só esse pontinho, né? Só o pontinho. Ou seja, percebam as escolhas que eu fiz, né? Meu elemento estruturante é a forma D, a outra fase é uma janela, né? Uma imagem um pouquinho maior que D, né? Eu estou excluindo ela, né? Então é como se fosse uma janela de D, né? E aí quando eu faço essa transformação, vai sobrar só um pontinho de D, né? O centro aqui da minha forma D. Então é como se eu estivesse, através da sequência de operações, identificando essa forma na minha imagem, né? Como se, através dessa operação, eu consigo extrair, né? Ou identificar a posição de uma determinada forma dentro da imagem, certo? Não vou insistir muito nessa operação especificamente, a gente trabalha as duas operações aqui separadas, daqui seria uma aplicação bem específica, né? Vamos dar continuidade aqui, ó. Então, duas outras operações muito interessantes, né, no domínio aí de morfologia matemática é a abertura e o fechamento. Eu já comecei a comentar com vocês sobre ela, né, na aula anterior. Estou falando vocês aqui, Thiago, mas falei para você com certeza, você estava aqui na outra aula. Então, a abertura e o fechamento, né, são duas outras operações importantes. E a ideia aqui, né, através dessa operação, a gente suavizar contorno. Então, se tiver, por exemplo, linhas muito finas, né, por exemplo, um cabelo, né, numa forma, eu consigo excluí-lo, dependendo da escolha que eu faço aqui do elemento estruturante. E se tiver buraco, eu consigo tapar aquele buraco com as operações. Então, essa é a base das operações abertura e fechamento, tá? Fechamento o nome já diz, né? Para eu tapar, para eu fechar, né? E abertura é para a gente eliminar a forma fina, né? Então, a gente consegue eliminar estruturas finas e pequenas, no caso da abertura, e fundir formas separadas para estruturas finas, eliminando pequenos buracos, no caso do fechamento, né? Essas propriedades podem ser muito úteis, né, como tarefa de filtragem. A gente vai ver algumas aplicações depois, certo? E a implementação delas é muito simples, como a gente já discutiu, né? A operação é implementada simplesmente combinando as operações de erosão e dilatação numa ordem, né, específica. No caso da abertura, especificamente, né, a representação é uma bolinha, tá, pessoal? Um círculo, né? As operações são muito sugestivas, ó. Então, na abertura, a gente vai eliminar. Então, como se fosse uma bolinha, né, vazada. E o fechamento a gente vai preencher, ó. Então, é com uma bolinha preenchida, né? A dilatação, né, como operador infixo é um maisinho e a dilatação é uma subtração. E o hit e o miss, né, que é a combinação das duas, é um vezes, né? Então, como operador aqui, as escolhas dos símbolos, né, são bem apropriadas. Então, a gente pode pensar como função também, né? Então, é iota, B, I, né, que é a operação de abertura, e o Φ, B, é a operação de fechamento, tá? Acho que é iota mesmo, falei, mas fiquei em dúvida agora. Mas acho que esse símbolo é esse mesmo. Ou então nós podemos representar como combinação função também, né? Então eu realizo a erosão com o elemento estruturante B, depois faço a dilatação, né? Usando o mesmo elemento estruturante. Esse é o resultado da abertura. O fechamento
em ordem inversa, né? Eu vou fazer primeiro a dilatação e depois a erosão, o mesmo elemento estruturante. O efeito, né, visual é bem interessante, ó. Então aqui é um desenho que eu fiz, né, em que a gente tem barras, elas estão separadas aqui por um buraco, né, fino, e a gente tem como se fossem linhas finas aqui, né? Então na operação de abertura, as estruturas finas aqui estão sendo eliminadas, tá vendo? Imagina que isso daqui é um ruído na imagem, usando afinamento eu estou eliminando esse ruído, né? Como é que isso foi feito? Nesse caso específico aqui eu usei um círculo digital de raio 2, né, que eu apresentei na aula de ontem. Então a gente imagina assim um ponto e todos os pontos com distância quarteirão de 2 daquele ponto no máximo, né? E aí eu faço a erosão e depois a dilatação. O resultado é esse, né? Com o mesmo elemento estruturante de raio 2. E o fechamento, né? Aí a gente não está eliminando as estruturas finas, mas a gente está preenchendo aqui ou fazendo esse fechamento aqui, ó, desse buraco que existe entre essas duas linhas, tá vendo? Tá virando uma forma só. Então uma operação bem interessante. Certo? Uma outra operação bastante interessante, pessoal, é a operação de afinamento, né? E aí, ao invés de uma bolinha simples, né, é uma bolinha maior, tá? Quer dizer, é como se fosse a abertura, só que executada não uma vez, mas várias vezes, né? Então, o afinamento de uma imagem binária I pelo elemento estruturante é denotada por I, essa bola B, né? Pode ser definida em termos de transformação tudo ou nada. Então, a imagem subtraída da imagem é essa operação aqui com B. Definido dessa forma, o afinamento elimina apenas pontos da borda de I. O afinamento, outra questão, o afinamento deve ser aplicado até a indepotência. É uma outra coisa que talvez não esteja clara aqui. Ou seja, a gente tem fases, né, do meu elemento estruturante e eu vou experimentando essas fases do meu elemento estruturante até que não seja possível mais eliminar nenhum ponto. Então, quando eu passo a imagem toda e não consigo mais eliminar ponto, aí a gente tem a imagem afinada, né? E aqui o elemento estruturante não vai ser mas a gente vai considerar o que a gente vai chamar de família de elementos estruturantes, homotopia, tá? Homotopia aqui no sentido de manter a conexidade, manter a conexão da forma, tá? A gente pode imaginar essa operação, então, de afinamento, né, sendo realizada até a idempotência, né, uma família de elementos estruturantes, certo? Então, aqui um exemplo de uma família homotópica. O desenho aqui, pessoal, talvez não esteja muito claro, mas aqui o que está em asterisco é o que a gente chama de um ponto irrelevante, né, nessa elemento estruturante. Então, pode ser 0 ou 1 aqui, tanto faz. Se tiver 0, essa máscara aqui se encaixa, se tiver 1, essa máscara se encaixa também. Agora, o que está em 1, obrigatoriamente tem que estar 1 na imagem, para que esse elemento estruturante se encaixe, né, para eu poder eliminar o ponto central, e aqui tem que ter um 0, obrigatoriamente. E nessa outra família aqui, é como se fosse um ponto de quina, tá vendo? Então, eu tenho uma quina, e aí eu tenho zeros, né, nessa quina, eu posso eliminar. É fácil da gente verificar que essa família preserva o número de componentes conectados da imagem. Quer dizer, aqui o afinamento é eliminar ponto, tá, pessoal? Quem que eu vou eliminar? Quando eu consigo encaixar essa máscara, eu vou eliminar o ponto central. Percebam que, considerando aqui conectividade 8, né, se eu eliminar esse ponto, e se essa máscara que se encaixa na minha imagem, ainda vai haver conexão entre esses pontos de borda, através desse caminho aqui, tá vendo? Por isso que ele preserva o que a gente chama de conexidade da imagem, mantém o número de componentes conexos da imagem, sem fazendo com que a imagem fique mais fina, né? Aqui também, ó, se eu eliminar esse ponto aqui, ó, se eu encaixei essa máscara aqui na minha imagem, é porque eu tenho esses 3 uns aqui na minha imagem. Isso aqui é um ponto de quina na minha imagem, né? Vamos imaginar na minha imagem tem um quadradão aqui de uns, né? Então, isso aqui é uma quina superior direita aqui desse quadradão, né? Aí, se eu eliminá-lo, ainda vai haver conexidade entre os dois vizinhos aqui, considerando vizinhança 8. Né? Essa família, pessoal, eu mostrei só 2 membros, mas na verdade a gente vai pensar ela e todas as rotações dessa máscara, tá? Quer ver aqui na próxima imagem, talvez fique mais fácil a gente ver. Não nessa. Aqui um exemplo do afinamento, ó, né? Usando essa família homotópica aqui. Então eu fiz 2 desenhos.
Aí a gente foi afinando, a gente tem essa figura aqui, né? É como se eu tivesse aqui aqui fica bem claro, é como se eu tivesse o esqueleto aqui, ó, né? Desse quadrado aqui, né? Essa forma aqui vai dar esses raminhos parasitas, como se fossem folhinhas, né? Mas aí usando uma família homotópica eu tenho como eliminar também, mantendo conexidade esses raminhos parasitas, tá? Como se fosse comendo, né? Só da ponta assim, ó. Até virar um pontinho só, por exemplo. É possível fazer isso também. Aqui é a mesma operação, só que realizada, pessoal, não com a imagem, mas com o negativo dela. Certo? A imagem, eu peguei, inverti todos os pontos e eu estou fazendo, na verdade, o que é forma, o que é fundo, né? O fundo passa a ser o desenho e a forma é o que está em branco aqui, né? Aqui outra família homotópica que preserva para eliminar os ramos parasitas que eu havia comentado, tá? Então, se a gente olhar aqui, tem esses raminhos aqui, tá vendo? As linhazinhas aqui. Se eu aplicar se eu depois de afinar, aplicar essa família aqui, né? Cada uma dessas formas e a rotação dela, como elemento estruturante, nós vamos conseguir eliminar esses raminhos parasitas, certo? Aqui tá a sequência, pessoal, do livro também, só que ele tem um errinho, né? Nesse A4 aqui tem um errinho, tá? Na verdade, esse daqui tem que estar ligado e esse daqui tem que estar desligado. Eu descobri esse erro aí dessa ilustração no livro, apresentando exatamente esse slide. Aí na hora que eu fui fazendo esses testes aqui, eu percebi que tá errado. Eu vou mostrar agora para você que tá errado também, tá? E eu vou mostrar aqui como é que funciona, tá? Eu fiz até uma forma aqui de fazer ilustração, né? Pra gente poder ver, né? No caso específico, a família homotópica que eu estou usando é essa daqui, ó. Percebam, tá aqui, ao invés de asterisco, é o X, ao invés de 1 é abóbora, ao invés de 0, né, é o azul, tá, pessoal? E aí eu tenho esses dois elementos aqui. Mas nós não vamos pensar só eles, não vamos pensar eles e todas as rotações dele, né? Percebam que esse elemento aqui, ó, se eu rodar 90 graus, vai dar... não, na verdade a família é essa aqui, ó. Essa é a família homotópica, tá? Então, e aqui, ó, horizontalmente estão as rotações, ó. Então, esse daqui, se eu rodar 90 graus, vai dar esse elemento estruturante. Se eu rodar mais 90 graus, vai dar esse elemento estruturante. Então, se eu estivesse rodando, não sei se você consegue perceber, Tiago, né? Eu tô rodando aqui, né? Então. E aqui é a mesma ideia, tá? Então, é como se fosse um ponto de quina, ó, que nem eu havia comentado, né? E aqui, se eu rodar, eu tô olhando todas as quinas, ó. Quina superior direita, quina inferior direita, quina inferior esquerda, quina superior esquerda, né? E as rotações dela. Então essa daqui é a família homotópica para afinar. E a imagem que eu quero afinar é essa daqui, ó, tá vendo? Só que ao invés de apresentar aqui o cinza e o branco, o cinza 1 e o branco 0, né, para ficar fácil de ver, eu redesenhei aqui essa figura, né, escrevendo 1 e 0. Fica bem fácil de destacar, tá? E aí, ó, de um desenho para o outro está a transformação que é para realizar, tudo bem? O próximo trabalhinho, pessoal, vou pedir a implementação desse afinamento aqui, tá? Aí eu vou querer que vocês afinem essa figura aqui, ó. Um algoritmo vocês vão ter que construir, né? E a figura que é para afinar é essa aqui, vem? Não. Então essa figura aqui, eu vou mostrar minha implementação, vai ficar mais fácil de ver, mas essa é a ideia da figura, tá vendo? Eu vou ter um esqueleto aqui de uma silhueta, né? Não vai ser exatamente essa, mas vocês vão ter que fazer isso, tá? Esse afinamento aqui foi feito, né, considerando esse desenho, essa família, tá? É interessante, eu consegui extrair um esqueleto de uma figura, né? Vocês vão ver que esse esqueleto tem várias utilidades. Ele pode, por exemplo, eu posso utilizá-lo para compressão. Ao invés de ter a imagem toda, eu tenho o esqueleto dela, né? O esqueleto pode representar também uma assinatura, né? Todas as formas semelhantes terão o mesmo esqueleto, né? Então, eu posso utilizar isso também para identificação de algumas formas, né? Então, tem várias aplicações para essa operação aqui que está sendo comentada, né? Então, eu vou mostrar aqui como é que de uma etapa a gente pula para outra, tá vendo? Então aqui tá a forma, né? A forma original A. O que é cinza aqui tá representado com 1. O que é branco tá representado, não tá desenhado, mas seria o 0, né? Que é o fundo. E aqui eu tô aplicando, ó, o A1 aqui nesse caso é o resultado de fazer a operação, né, de afinamento. Quer dizer, na verdade a operação hit or miss com a fase B1, né? Então eu vou selecionar aqui, colar. É pra gente poder ver essa ideia aqui. Por que que esses pontinhos aqui foram eliminados? Ó? Quando eu consigo encaixar a minha fase, né? Essa fase aqui do meu elemento estruturante na forma, e aí o ponto central aqui, né?
O ponto do meio aqui, ele é eliminado. Então vamos ver onde é que se encaixa. Ó. Por exemplo, aqui ele se encaixa, né? Não encaixa. Por quê? Porque ó, aqui deveria ter 1. Ó, né? O que está em abóbora é o valor que tem que ter 1 na imagem para poder funcionar. A gente pode imaginar essa imagem aqui como tendo uma janela de zeros, né? Então tudo bem, aqui tem zeros, não tem problema nenhum. O x aqui é relevante, pode ser 0 ou 1, né? Então aqui tem 1, tá se encaixando aqui com esse x, não tem problema nenhum. Agora aqui tinha que ter 1, né? Se a gente imaginar que tem uma janela de zeros aqui numa imagem, tá errado, não funciona. E aqui, ela se encaixa? Encaixa direitinho, tá vendo? Perceba, ó, onde é irrelevante tem 1, não tem problema. Se ser 0 ou 1, tá funcionando. Né? Aqui a gente tá imaginando a janela de zeros, né? E aqui tem os uns, né? Que é o abóbora. Então esse pontinho aqui, como eu consegui encaixar essa fase na imagem, eu posso afinar, eu posso eliminá-lo, ó, tá vendo? Vamos pro próximo. Né? Então também encaixa, então, esse pontinho aqui também foi eliminado, ó, foi apagado, né? Eu afinei, eu tô afinando, né? Tô eliminando pontos da borda, como se estivesse comendo, né, os pixels da borda da imagem para poder executar as operações. E aqui também, quer ver? O último que ele consegue eliminar é esse aqui, ó, certo? Que é esse pontinho aqui, ó. O próximo já não dá, ó, percebam. Na hora que eu encaixo o centro nesse ponto aqui, ó, percebam que deveria ter 1 aqui, não tem, né, para poder encaixar. Então esse ponto não é eliminado. Nem esse aqui, ó, também não. E nem esse daqui, ó. Tem lugares que deveria ter 1 e tem 0, né? Não vai encaixar mais em nenhum lugar, tá, pessoal? O problema agora, quer dizer, aqui, né, na próxima linha, é que eu não tenho essa borda de zeros aqui, ó, que essa forma me obriga, tá vendo? Eu tô no meio da forma. Então, em nenhum outro lugar. Então, essa fase aqui, ela é especial para apagar, para afinar pontos da borda superior da minha imagem. Só o centro é eliminado, Thiago. Só na hora que eu conseguir encaixar, o ponto de centro é 1, eu transformo em 0, né? Então, ó, só para ter uma ideia. Esse pontinho, né, porque que ele tá ligado aqui, depois que eu afinei, ele foi eliminado, né? Porque eu consegui encaixar, ó, nesse ponto, colocando o centro nele, ó, tá vendo? Então, como eu consegui encaixar e o centro tá nele, então ele é eliminado, né? Então, o A1 é o resultado, ó, essa imagem aqui, eu peguei essa imagem, fiz essa varredura aqui com esse elemento estruturante. É como se fosse uma convolução, por isso que eu falei que essas ideias de convolução aqui podem ser adaptadas em algumas operações. Só que não é exatamente desse jeito que a gente vai implementar, né? E aí, a convolução, a máscara tem outro significado, né? São pesos que eu vou multiplicar. Aqui não, aqui é uma máscara mesmo, né? Que tem lugar que vaza, tem lugar que tapa. Vamos pensar, uma máscara no rosto, deixa os olhos passar e tapa todo o resto, né, do rosto. Então, essa que é a ideia, né? Então, quando eu conseguir encaixar essa máscara na minha imagem, o ponto do centro aqui é eliminado. Então, nesse caso específico, eu consegui eliminar os pontos de borda superior aqui, ó. Eu afinei os pontos de borda superior, né? Vamos agora pegar, ó, a segundo aqui é o resultado de aplicar a fase B2 agora, né? Percebam que eu estou usando, inclusive, né, intercalando aqui, né, o B1 e B2 até o B8, eu estou intercalando, né, esse elemento estruturante, né, essa máscara que define o ponto que eu devo eliminar. Então percebam que daqui para cá não é eliminar ninguém, né? Eu não consegui encaixar essa fase aqui em nenhum dos pontos na minha imagem. Onde é que ele funcionaria, né? Se eu conseguisse encaixar num ponto de quina aqui, ó. Perceba que não dá certo. Ó, tá vendo? Ó? Lugar que tinha que ter 1 tem 0, então não funciona, né? Aqui daria certo? Não, ó, tá vendo? Que tinha que ter 0, tem 1, então não encaixa. Ó, aqui, essa borda aqui tinha que ter 0, né? Se tivesse 0, 0, 0, 0, 0 aqui, esse ponto podia ser eliminado. Mas não, ó, tem 1. Então não consegui eliminá-lo, tá vendo? Aqui também não, aqui não. Quer dizer, eu não consegui encaixar em nenhum ponto aqui, ó. Né? Então, resultado, né? Eu não afino, na verdade, né? O A2 aqui, que é o A1, né? Fazendo hit or miss com B2, não deu nada, não mudou nada aqui, né? Vamos pro próximo passo aqui agora. Então, nós vamos pegar essa imagem aqui, né? Que é o A2, e nós vamos aplicar a máscara B3. Certo? Ó, o desenho dela já sugere o que eu vou eliminar. O que eu vou eliminar com a aplicação dessa máscara? Quinas direitas aqui, não. Bordas direitas da minha imagem, né? Eu só vou conseguir encaixar em bordas direitas. Aqui, por exemplo, não dá certo. Por quê? Aqui tinha que ter 1, ó. E é a minha janela de zeros que eu estou imaginando em torno da minha imagem, né? Vamos agora aqui, ó. Nessa borda aqui eu vou conseguir eliminar. Pelo menos 2 pontinhos. Aqui dá para eliminar, ó. Hein, Thiago? Dá para eliminar aqui? Esse ponto? O que você acha? Tinha que ter 0 no azulzinho e aqui tinha que ter 1, ó, tá vendo? Nesse abóbora também não encaixa, né? E aqui, ó, você acha que encaixa?
Então, esse ponto é eliminado, ó. Percebam que ele aqui, ó, ele tava, ó, vamos olhar aqui, que essa imagem é igual a essa, a gente viu que não mudou, né? Então, esse ponto tava, o ponto central, ele tá, mas como eu consegui encaixar essa máscara, ele não tá aqui, ó, tá vendo? Né? A mesma coisa para baixo aqui agora. O outro ponto também encaixa, belezinha, né? Agora aqui já não encaixa. Então, eu consegui eliminar esses dois pontinhos aqui, aplicando a máscara B3 nessa imagem aqui, ó. Esses dois pontos que estavam, não estão mais, ó, tá vendo? Agora, dia 3 para 4, que nós vamos fazer o cálculo, eu vou demonstrar para você que o livro está errado. Vamos agora com essa máscara aqui, ó, né, aplicado nessa imagem. Então, agora eu vou fazer o A4, que é o quê? Pegar a imagem A3 e aplicar a fase B4. Essa aqui que eu vou copiar e colar aqui pra gente ver, certo? Então, essa aqui vai pegar quinas inferiores, né? Ó, é uma quina inferior, como se fosse a borda, o canto inferior direito de uma imagem. Né? Aqui ele consegue se encaixar? Não, ó, tá vendo? Aqui tinha que ter 1 e tem 0, não encaixa. Aqui dá para encaixar? Não, ó. Aqui deveria ter 0, né, no que tá azul e tem 1. Também não se encaixa. Aqui também não. Aqui também não, ó. Por quê? Porque aqui deveria ter 1 e tem 0, ó, tá vendo? Fosse isso, tava tudo bem, mas aqui não dá. Aqui se encaixa? Também não. E aqui? Também não. E aqui? Aqui encaixou, tá vendo, ó? Quer dizer, aqui é irrelevante, tem 1, não tem problema nenhum. Aqui tem 0, aqui tem 0, aqui tem 0 e aqui é irrelevante. Encaixou direitinho. Então, esse pontinho aqui é eliminado, ó, né, nessa fase. Consegue perceber? Né? Olha só a ilustração no livro. Olha lá, ó. O ponto que ele está eliminando é esse aqui, ó. Tá errado. Quer ver? Eu vou colocar aqui do lado. Olha aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Né? Perceba que o ponto que ele tá eliminando é esse aqui, ó. Né? Mas tá errado. O ponto que é eliminado nessa fase é aqui, ó. Eu até tentei ver se tinha errata no livro, mas não tem. Ninguém ainda informou os autores, né, desse errinho aí. Desde, sei lá, já há bastante tempo que tem essa edição. Deixa eu ver se nessa última edição tem problema. Uma curiosidade agora. Então, tudo bem, eu não vou fazer, né, mas deu para ver como é que funciona, né? E o resultado final tá certo aqui nessa ilustração, tá, pessoal? No final, ó, essa forma aqui vai virar esse esqueleto aqui, tá vendo? A gente só tem esses pontinhos aqui, ó, que formam como se fossem linhas, né? E que mantém a conexidade da imagem, mantém o tamanho dela, né? Então, os pontos aqui não foram eliminados, etc e tal. Então, tem esse efeito aqui de manter essa conexidade, mas tem esse lado ruim de fazer uma coisa ruim é que assim, é uma operação muito lenta, né? Eu tenho que executar até em depotência. Então, você tem que varrer a imagem todinha com determinado elemento. Aqui eu fiz algumas suposições, não dá pra gente fazer. Efetivamente, eu teria que fazer a aplicação desse elemento estruturante aqui várias vezes. Eu não tenho também como saber quantas passadas eu vou ter que fazer na imagem, né? Eventualmente, eu vou fazer uma passagem, não vai mudar nada. Por exemplo, de A1 para 2. Certo? Então, esse é um detalhe interessante da gente ver. Certo? O espessamento seria a implementação simétrica. Tá? Eu vou mostrar aqui minha implementação agora, né? Que foi exatamente a que deu aqui o resultado. Né? Aqui é o afinamento. Tá, pessoal? Aqui, como é que eu estou representando as máscaras? Estou representando as máscaras usando 0, 1 e 2. O 2 aqui é o valor irrelevante. Tá? Na verdade, a máscara que a gente está considerando ali é a máscara G, né? G1 e G2, ó. Que eu mostrei agora para você, ó. Então aqui o 2 é o asterisco, né? O xzinho. O 0 tem que ter zeros e os 1 tem que ter 1 para que a máscara se encaixe, né? Aí tem uma funçãozinha. Eu tenho a partir de 2. Eu só desenho as 2, tá? Mas a gente já poderia desenhar toda a família, né? Eu vou sugerir que vocês façam o desenho de toda a família. Eu fiz aqui para generalizar um pouquinho mais. Então eu crio a família, o motor. Eu dou 2 elementos só e aí eu tenho aqui uma rotininha que roda os elementos no vetor, né? Que roda os elementos no vetor 90 graus, cada vez que isso é aplicado, tá? Essa sequência de atribuições aqui é para mudar todos os valores assim, 90 graus, né? Roda para direita. E aqui eu estou construindo a família motor, tá? Então, dou 2 elementos, ele calcula os outros 6 elementos para completar a família, né? Fazendo aquelas rotações, etc. Não precisaria ser assim. Aqui a lógica do pode afinar, né? Que eu vou usar, é aqui que eu estou fazendo aquela verificação, né? Que se a máscara se encaixa ou não. E aí, pessoal, eu estou fazendo
verificando, na verdade, máximos e mínimos na região, né? Aí eu estou olhando o valor da máscara e o valor na imagem, né? Percebam aqui a minha lógica, né? Então, eu dou aqui um ponto, né? O Y e o X aqui é o ponto em que eu estou encaixando essa minha máscara, certo? E aí eu estou olhando os 9, né, elementos da minha máscara, comparando com cada um dos pontos, tá? Então, esse Y mais I menos 1 aqui, eu comparar cada um dos 9 valores, né, da imagem com o valor da máscara, né? Aí eu faço simplesmente um teste aqui, né? Se esses valores estão fora da imagem, aí eu considero que essa janela de zeros, tá vendo? O valor na imagem é 0. Caso contrário, eu pego o valor que está na imagem, né, que é a posição. Aí eu verifico se o valor é maior do que 255, não, é maior. Se o valor da máscara é 0 e o valor é maior do que o maior valor, né? Então eu vou guardar ele aqui como resultado. A mesma coisa que quando for 1, né? O valor na imagem é 1 e o valor é menor do que o menor valor, então ele vai ser o menor valor que eu vou guardar. Então eu faço isso direto, né? Aí eu pego o valor central e aí faço comparação desse valor central com o máximo e o mínimo, tá? Então para ter encaixado, o valor tem que ser maior que o máximo e o valor tem que ser menor que o mínimo. Então eu posso encaixar, conseguir encaixar, né? Caso contrário, eu não consegui encaixar. É o retorno que é falso, pode afinar. Certo? Então é uma lógica aqui que eu fiz para poder verificar se é possível ou não, né? Pode ser feita, pode ser implementada de outra forma, mas é uma ideia que eu tive, né? Eu vou pedir para vocês implementarem, né? Então esse algoritmo, então vai ser assim que é feito, né? Então aqui está o afinamento, né? Então a ideia, eu gero a família, eu digo qual que é a família homotópica que eu vou usar, eu passo como parâmetro, eu passo a imagem, no de linha de coluna dessa imagem, né? Não tem máximo de cinza, que eu vou imaginar a imagem binária, tá? É 0 e 1, né? Então eu gero a família, né? E aí eu vou... Aí é que tá, o afinamento está sendo feito assim, ó. Eu leio numa e escrevo na outra, né? Eu acho que dá para fazer na mesma imagem, mas é que eu fiz uma imagem M aqui, que é o resultado da operação. Então tem duas cópias da imagem aqui que eu acho que dá para otimizar, tá? Que é copiar da imagem para essa cópia aqui, né? M, e depois que eu afino, eu copio de M para I de novo, tá vendo? Então eu fico de lá para cá, todo instante, né? Então o resultado da transformação passa a ser imagem, não passa a interação. Eu acho que dá para fazer na mesma imagem, né? Me deu aqui uma ideia, talvez possa ser feito dessa forma. Mas a ideia basicamente é implementar essa lógica que eu descrevi, né? Pegar e varrer a imagem, perceba que eu tô varrendo minha imagem, e para cada elemento da família homotópica, né? Perceba que o M aqui eu tô variando de 0 enquanto menor que 8, né? São 18 elementos, 0, 1, 2, 3 até o 7, né? Aí eu passo, né, para minha operação afinar, pode afinar aquele elemento da família homotópica e ele vai verificar se pode afinar ou não. Se pode afinar, ele pega e muda o valor, tá? Caso contrário, e aí ele diz que afinou. Como é que eu vou fazer até em idempotência? Percebo que essa repetição aqui, né, de varrer a imagem toda, vai acontecer enquanto não for fim, né? Enquanto eu afinar. Aqui também eu acho que poderia ser simplificado, né? Então, enquanto eu estiver afinando, então, enquanto eu conseguir mudar algum ponto na minha imagem, né, considerando toda a família, tá? Eu continuo fazendo. Então, na hora que eu passar as oito rotações, né, da minha família homotópica e não conseguir afinar, aí eu paro, né? Aí eu consegui já afinar a minha imagem, tudo bem? Então, a lógica não é complicada, né? É transformar esse algoritmo aqui, ó, né? Colocar esse algoritmo em prática. Certo? Essa ideia aqui, né, de experimentar a máscara. O Lucas entrou aí agora. Vou dar um susto nele rapidinho, porque ele chegou atrasado, né? Então a ideia é essa, pegar aqui e a gente ficar encaixando essa máscara e vendo se eu posso apagar o pó do centro ou não, né? Então é assim que vai acontecer. Tudo bem? O resultado, né, bem interessante, ó. Eu vou mostrar agora sendo executado para minha imagem, né? A imagem aqui nesse caso é uma imagem binária, né? E o resultado vai ser a imagem afinada. Então essa é a minha imagem original, ó. Certo? E aqui o resultado da imagem afinada, ó. Certo? Ó, vira um boneco de arame, ó, tá vendo? Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer a implementação. Então GCC, afinamento, menos O afina. Então ponto barra, afina, homem, PBM. Tá? Demora um pouquinho, não sei se deu para perceber, né? Mas dá até pra gente colocar aqui quantas iterações ele vai fazendo, ó, quer ver? Vamos botar um conta aqui só pra ver quantas vezes, né?
certo? Então, conta recebe 0 aqui, ó. Cada vez que eu passar, experimentar toda a família homotópica, eu vou contar mais um, né? Enquanto eu não terminei. Então, eu vou colocar aqui um printf. Opa. Vamos colocar um por linha aqui, né? Eu troquei o teclado aqui, porque clicando direto no notebook, tá banhando pra caramba. Certo? Então tá aqui, ó. Só mandei agora contar quantas vezes que as famílias estão sendo experimentadas, né? Vamos compilar de novo e vamos executar de novo. Ah, tá. Ele fez, só que ele escreveu o mesmo valor. Ele não contou, né? Tem que fazer um conta mais conta aqui, ó. Cada iteração. Lá, 31 vezes, então. 31 vezes eu passei pela imagem todinha. Quer dizer, 31 vezes 8, né? Porque eu ainda passei 8 vezes com cada uma das rotações da minha família homotópica, certo? Para obter esse resultado. E vamos fazer um desenho, para ver que deu certo mesmo. Vou fazer um desenho aqui Vou fazer uma outra imagem, tá? Fazer aqui no GIMP, né? Então, eu vou criar uma imagem, fazer uma imagenzinha 200 por 200, certo? E ela vai ser a cor de fundo mesmo, que é branco, né? Pronto. E agora eu vou fazer um quadrado aqui, ó. Então, o GIMP a gente não tem as formas, na verdade. A gente tem que selecionar, né? Ó, vou selecionar aqui. E aí a gente manda com a seleção, por exemplo, fazer o preenchimento da seleção com a cor da frente, que é o preto, por exemplo. Então, vou fazer esses dois quadradinhos, preencher com a cor da frente, certo? Então, vamos salvar, portar como. Aí eu vou botar lá na pasta onde eu estou desenvolvendo esses exemplos. E aí eu vou dar a extensão PBM aqui, tá, pessoal? Interessante é que ele identifica, né? É PBM que é binário, tá? Não é PGM de grayscale, né? Então ele vai perguntar para mim se eu quero... essa imagem aqui fica um pouquinho menor, que ao invés de ele gravar em modo texto, ele grava os bytes, né? Que é o RAW. Agora o ASCII ele vai gravar em modo texto. Eu vou gravar nesse ASCII, tá? Então, só que eu não dei nome, né? Olha que engraçado, e ele aceitou. Ué, o nome que ele deu aqui. É sem título que foi o nome, mas eu renomeio aqui, não tem problema. Olha lá, sem título.pbm. Vou mudar. Vou chamar de quadros.pbm. Né? E agora eu vou usar meu afinamento. Afina quadros.pbm. Erro nos dados do arquivo. Deve ter algum detalhezinho aqui que eu não estou observando. Ah, tem um detalhezinho, ó. Na verdade, eu leio com scanf e ele lê, deveria ter espaço entre um valor e outro. Vocês podem ver. Olha lá, ó, eu uso o espaço como parador. E o GIMP não, ó. Para compactar, ele pega e coloca os valores sem espaço. Ó. Aí bagunçou meu meio de campo. Tem que ler caractere por caractere. Eu não tenho essa outra imagem, né? PBM. É um detalhezinho do GIMP. O GIMP é que bagunçou aqui, por isso que o meu programa não tá lendo. Tá, depois eu resolvo isso, né? Ah, dá pra fazer aqui no editor. Eu pegar e pegar pro zero, todo zero, colocar um espaço em sequência, né? Editar, zero, substituir, né? Vou trocar o zero, substituir por zero espaço. Ele vai fazer besteira aqui, mas eu corrijo isso daqui, ó, né? Não tem problema. Prontinho. Agora eu salvo. O legal de ter imagem em modo texto, né? É que a gente pode fazer essas bagunças aqui sem problema nenhum. Vamos ver se vai dar certo agora. Ué. Ah, o 1 também, pessoal. Os 1s também eu vou ter que fazer a mesma história. Oh, meu Deus, hein? Eu queria fazer um exemplo aqui, tá me dando trabalho. Vamos fazer o 1, todo 1 eu vou trocar por um espaço. Ver se não trocou um lá em cima no cabeçalho. Não, aqui não teria problema, né? E aqui é o texto que ele gerou, também não tem problema. Salvar, agora vai. Olha lá, interessante como é que ficou. Olha lá, meu quadro, ó, virou um esqueleto só do quadro. Conseguem perceber, né? Então a operação é muito interessante. No caso de uma imagem, uma silhueta ruidosa, né? A gente vai ter ainda esses ramos parasitas, né? Que poderia tentar eliminar. A mão é muito interessante, ó, pessoal. Né? A mão é uma coisa assim bastante interessante. Imagina, por exemplo, uma aplicação, né? Um software que eu quero fazer a partir da imagem, leitura de sinais, né? Movimento da mão. Ou então um software que eu vou tentar identificar a mão como comando. Né? Então eu vou usar a minha webcam e a mão da pessoa
pessoa vai comandar algumas funções aqui no meu computador. Então eu tenho que identificar a mão, os dedos, né? Então com afinamento, executando uma série de operações, então uma só, é possível, né, a gente separar da imagem que é a mão, né, depois transformar em imagem binária e afinar para a gente poder transformar num boneco de arame, só nos dedos da mão. Né? É muito interessante essa aplicação aqui. Tá? Eu provavelmente vou pedir para vocês fazerem isso como trabalho. Né? Vamos dar continuidade aqui, falta ainda mais um para falar. Então esse desenho aqui tem um errinho, eu mantenho aqui só para falar que tá errado. Né? O espaçamento eu não vou implementar, a gente poderia pensar também o espaçamento, pessoal, afinamento sendo realizado na imagem complemento, né? Então dá o mesmo efeito. Agora uma área bastante interessante aqui, que é a morfologia matemática, só que a gente tem que considerar essas operações realizadas dentro de forma, tá? A gente vai considerar esse conceito aqui de geodesia. O que é geodesia? Né? É a distância, mas assim, não uma distância euclidiana normal, mas uma distância dentro de uma forma. Tá? Então, a base de todo o cálculo aqui é baseado nisso. Né? Então, pontos da mesma forma, a gente consegue calcular a distância dentro com eles. Só que a distância não vai ser aquela distância euclidiana. Né? Eu faria, por exemplo, a distância quarteirão, eu consigo fazer uma aproximação boa, né? Qual que seria a distância de x a y? Quer dizer, eu vou fazendo assim a distância, eu vou calculando os pixels que estão uma distância de x, duas distâncias de x, né? Vou ampliando isso até chegar em y. Na hora que eu chegar em y, eu sei qual é a distância acumulada que eu tive aqui, né? Considerando a distância quarteirão. Né? Quando a gente tem duas figuras que não estão conectadas, aí a gente vai considerar que a distância é infinita. Essa que é a base. Né? Qual que é a grande vocação aqui dessa medição, dessa outra forma da gente medir? É a gente poder tratar com o que a gente chama de conexidade também. Né? Então, quando os pontos estão conexos, existe distância menor que infinito. Quando os pontos estão desconexos, a distância é infinita. Tá? Então, sejam x e y dois pontos arbitrários de um conjunto, né, de uma forma. O arco geodésico de extremidade x e y, né, a gente vai denotar assim, dx. X aqui é a forma, tá, pessoal? Podia ser A, né, que misturou muito x, hein? Eu vou até mudar aqui nesse texto, mas esse texto todo eu tirei da minha dissertação. Esses nomes que eu dei foram os nomes que eu escolhi na época. Só um minuto. Tá muito x ali, tá misturando, eu não tô gostando disso não. Só um minuto. Então eu vou chamar o conjunto, vou chamar de A, né? Vou chamar de distância geodésica dA, né? O A ele define para mim o domínio, né? O lugar onde essa distância está sendo medida, certo? Só para ter uma letra diferente aqui, fica mais fácil da gente entender, tá certo? Ó, seja um x, y, isso daqui é minha forma A, tá? Ou não, vamos pensar assim, o que está delimitado aqui é minha forma A. Ué, que ficou estranho ali? Ficou meio apagado. Ah, tá. Então, seja esses dois pontos nessa figura aqui A, né? Que é a minha forma. O arco geodésico de extremidade XY, que a gente denota assim, ó, DA, né? É um arco dentro da forma A, que vai de X até Y. É definido como o menor percurso entre X e Y, incluído em A. Então, por exemplo, se fosse a distância euclidiana, nós poderíamos pensar, né, essa distância vindo daqui para cá, né? Direto, né? Ou eu poderia calcular a distância, mas desconsiderando os pontos da forma. Mas aqui não, eu vou calcular a distância mesmo. Né? Caso esse arco não exista, essa distância é considerada infinita. A função dA é uma função de distância denominada distância geodésica. Tá? Só essa distância aqui, né, considerando a distância quarteirão, por exemplo, dado um ponto, eu calcular a distância de todos os pontos na forma para esse ponto, é fácil de implementar também. Tá? Ele é baseado num esquema de varredura similar àquele que a gente fez para identificar a componente conecta. Eu tenho até uma implementação aqui, mas eu vou revê-la para mostrar para você na próxima aula. Então, quando os pontos não estão conectados, por exemplo, um ponto da forma nesse componente conecta, e um ponto da forma nesse outro componente conecta, aí não vai ter caminho, né? Eu obrigatoriamente teria que passar pelo fundo, e aí a gente não considera esse caminho possível, tá? Então, a gente vai dizer que esse caminho é de distância infinita. Essa função é denominada distância geodésica, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte: todas as operações que a gente viu podem ser aplicadas agora para as operações geodésicas. Tem um outro errinho aqui, ó. Só um minuto. Bom que eu vou corrigindo aqui meu. Só um minutinho, pessoal. Agora sim.
é que tá o título aqui, afinamento e pensamento. Na verdade, estou falando sobre operações geodésicas. Agora sim. Opa, deu um. Então vamos lá. Ó, então essa operação a gente vai usar agora para redefinir, né, as operações de dilatação e erosão e afinamento, etc. Tal, dentro de uma forma conhecida. Tá? Então essa média a gente vai usar para poder fazer isso. Né? A partir da média de x, podemos definir ainda a distância geodésica entre um ponto x e um conjunto y de x. Denotado por... Aqui eu tenho que trocar as letras de novo. Né? Um ponto x de x, né? X minúsculo, x maiúsculo aqui. Né? O x aqui é a forma e o x é um ponto da forma, com a menor distância entre os pontos, né? X e qualquer ponto de y. Simbolicamente a gente vai escrever assim. Então, da mesma forma que a gente pode medir distância de um ponto para outro ponto dentro da forma, eu posso dar distância de um ponto para uma forma também, tá, pessoal? De uma forma que é subconjunto de y. Então, assim, uma forma que está dentro de outra forma. Um dos principais interesses na utilização dessa função reside no fato dela poder tratar adequadamente com problemas de conexidade. Né? Então, todas as operações morfológicas, dilatação, erosão, etc. Essa ideia aqui, né, de distância de um ponto da forma para pontos, né? Ó, esse y aqui está contido em x, tá? Para que eu possa medir, senão não teria distância, então seria infinita, né? Eu vou mostrar aqui na ilustração em sequência. Então, eu posso pensar dilatação e erosão geodésica, que a gente vai chamar, né? E aí... a definição vai ser assim, ó, por exemplo, se y está contido em x, então a gente tem uma forma dentro da outra, né? Não é imagem exatamente binária. Ou então a gente pode pensar duas imagens binárias, né? Duas imagens binárias, só que uma forma numa imagem binária está contida ou contém pontos da outra forma da imagem de outra imagem binária. A gente pode imaginar essas imagens sobrepostas, né? Para ainda estar no domínio binário aqui. E é assim que a gente vai fazer. Por exemplo, se o y está contido em x, ponto x de x, né, tal que bx, x, lambda, alcança y, a gente chama isso daqui de conjunto lambda dilatado, tá? Então, o lambda aqui é a distância, né? Medida de distância de pontos de x para pontos de y. Né? Podem ver que esse B aqui, né, não é exatamente o elemento estruturante, né? Ele é dado em função de distância, tá vendo? Mas tem esse sabor de efeito de elemento estruturante, só que dentro desse contexto agora de geodesia, de uma forma dentro da outra, de conexidade, certo? A dilatação geodésica, né, de tamanho n, a gente pode imaginar ela sendo executada de 1 em 1, né? Então, de tamanho n eu vou fazer n vezes, né? De tamanho 1, é mais ou menos isso. Então, dilato uma distância de x para y, duas distâncias de x para y, três distâncias de x para y, bem por diante, certo? E aí, a geodesia que eu estou representando através disso, ó. Eu dilato o y, considerando o elemento estruturante, por exemplo, uma bola digital de raio 1, e faço interseção com x, tá, pessoal? É assim que eu estou conseguindo garantir a geodesia, né? Fazer com que essa distância e esse cálculo estejam sendo feitos dentro de uma forma, tá? A erosão, uma ideia semelhante, né? E aí, baseado nisso, nós podemos fazer o que a gente chama de reconstrução binária, né? Então, seja I e J, duas imagens binárias, definindo o mesmo domínio, né? E são duas imagens binárias, né? Eu vou reconstruir uma imagem a partir da outra. O J aqui vai funcionar como um marcador, né, no processo de reconstrução, tá? Tal que o J está contido em I, tá? Então, para todo ponto, se tem 1 em J, tem 1 em I também, né? Agora, pode ter ponto 1 em I que não é 1 em J, né? Ou podem ser iguais também, mas no caso geral vai ser assim, a gente vai ter pontos na imagem J e o mesmo ponto é 1 também na imagem I, né? Todos os pontos que são 1 na imagem J são 1 na imagem I também, tá? J é denominada imagem marcadora e I é imagem máscara, né? E vamos imaginar que que a gente tem componentes conexos em I que eu quero reconstruir a partir dessa imagem marcadora, né? Então, a reconstrução de I a partir das imagens marcadoras J, né, da máscara I pelo marcador J, é a união de todos os componentes contendo pelo menos um ponto de J, certo? Graficamente aqui vai ser mais fácil de entender o que está sendo falado, certo? Então, vamos imaginar, ó, são duas imagens aqui sobrepostas, vocês conseguem pensar? Então, tem uma imagem binária, tá, pessoal? 0 e 1. Tem uma imagem binária que é essas formas aqui em cinza, ó, certo? E tem outra imagem binária de mesma dimensão, que são as formas aqui em cinza escuro, né? Então, vamos imaginar essas duas imagens sobrepostas. Então, a gente tem esse efeito aqui, tá? Então, a reconstrução
o processo de reconstrução da imagem J, não, da imagem I, a partir dos marcadores J, né, ó, J é o que está em cinza escuro, o I é o que está em cinza claro, né, são as formas da imagem I. Eu posso fazer isso através da união da dilatação geodésica, né, de J, de I a partir de J executada até idempotência, até que eu não posso dilatar mais, né. Então essa que seria a ideia, ó, por exemplo, eu tenho aqui minha imagem J, eu vou dilatando ela, só que essa dilatação não é na imagem toda, tá, pessoal? É só dentro da forma, só dentro dessa região delimitada aqui, tá? Então eu vou dilatando. Quando eu não puder mais dilatar, o que sobrar da imagem é a reconstrução da imagem a partir dessas marcas aqui, ó, tá vendo? Não conseguiria entender ainda? Então eu vou dar um exemplo. Vou fazer aqui a reconstrução. Só que é o seguinte, ó, eu vou imaginar meu elemento estruturante aqui, pessoal, na verdade a imagem marcadora e a imagem reconstruída eu vou tirar de uma sequência de operações. A ideia é essa. Então eu vou pegar, eu estou usando como elemento estruturante uma linha vertical, tá certo? Esse é o meu elemento estruturante. Então quando eu conseguir encaixar, né, esse meu elemento estruturante, eu vou marcar aqui, ó, vou colocar, é 1, estão vendo? Né? Então é como se eu estivesse fazendo, para identificar aqui as marcas, eu só vou, eu estou fazendo aqui a erosão, né? A minha marca aqui, ó, essa imagem de marca é a erosão dessa imagem para um elemento estruturante que é uma linha vertical, né? Uma linha vertical, exatamente. Então toda vez que eu conseguir encaixar essa linha aqui numa letra, é o resultado da erosão. Quando eu não consigo, eu não vou marcar, não vou deixar essa marca. Então a partir dessa imagem, fazendo erosão, né, com essa barra vertical, com o elemento estruturante com a barra vertical, eu vou ter essa imagem marcadora, tá? Então, essa é a imagem original, essa é a imagem marcadora. Agora eu vou reconstruir, considerando essa imagem marcadora, essa imagem máscara aqui, só o que tem ponto marcado. Ou seja, eu vou reconstruir aqui da imagem só as letras que tem essa altura aqui, ó, tá vendo? Só as letras que tem incluído essa linha vertical, que tem essa altura, né? Então é como se fosse uma filtragem a partir desse processo de reconstrução dessas linhas verticais. Eu vou mostrar aqui funcionando, pessoal. Mostrar aqui o código, tá? Tá aqui no reconstrução. Eu implementei exatamente essa ideia. Essa ilustração está no livro, tá? Então a ideia vai ser exatamente essa. A sequência eu vou erodir, e a erosão aqui, o meu elemento estruturante, na verdade, está representado nessas repetições, né? Essa repetição aqui eu estou variando linha só, tá vendo? Menos 12 até 12 dá uma linha de 24 pixels. Toda vez que eu conseguir encaixar essa linha de 24 pixels na minha imagem, eu marco, né? Eu guardo isso daqui como resultado da erosão. Então essa erosão depois eu vou usar para meu processo de reconstrução. Então, a minha imagem original, eu faço a erosão dela. Essa erosão é a minha imagem marcadora. E aí eu vou fazer a reconstrução geodésica agora, né? Dentro dessa forma, a partir de cada um desses pontinhos agora, eu vou reconstruir as letras que tem, né, essa altura, vamos dizer assim. É assim que eu estou fazendo, né? Então, vamos ver aqui o resultado, vai ficar mais fácil de entender. Certo? Aqui, ó, ponto barra, reconstruir. Aí aqui eu já pus, e a imagem original é essa, tá? Aí ele já está fazendo, inclusive, a contagem para mim, olha. Então, aqui é o resultado, ó. Eu peguei minha imagem e eu fiz primeiro uma erosão com uma linha de 24 pixels, uma linha vertical de 24 pixels. Toda vez que encaixa essa linha vertical de 24 pixels, eu marco, tá? E aí, o resultado, né, ele vai mostrar aqui para mim. Certo? Ou seja, ele só reconstruiu as letras que tem uma determinada altura, que tem altura de 24 pixels. Ó. É uma filtragem extremamente interessante. Ó. Imaginam executar isso de outra forma, a não ser através desse método de reconstrução. Né? Conseguem perceber? Eu peguei um outro texto, né, transformei em imagem binária para poder realizar esse exemplo aqui. Ó. É como se eu estivesse apagando todas as letras, exceto aquelas que têm uma determinada altura, né, que eu consegui realizar essa erosão. Né? As letras com uma determinada altura, que são P, o L, o G e o D. Ó, o J, o I maiúsculo, né? As outras letrinhas todas estão sendo apagadas, ó. Pessoal, para mostrar aqui, eu fiz também em Python essa implementação. Então, para poder demonstrar aqui nessa operação sendo realizada. Para a gente ver, né, o efeito dessas transformações aí, né?
E é legal de comparar agora. Vocês viram a velocidade que foi, né, para fazer essa reconstrução no C, né? Nós vamos fazer a mesma coisa agora, só que em Python. Aqui mesmo. E demora um pouquinho para setar aqui as coisas. Ele está fazendo um download aqui, alguma atualização que ele está baixando. Eu estou trabalhando no ambiente virtual também, né? Aí ele inicia o servidor naquele ambiente virtual para a gente poder ver funcionando. Só um minutinho, pessoal, demora um pouquinho aqui, mas talvez eu passe esse código aqui para vocês, né? Pra vocês terem uma experiência em outra linguagem. E para fazer também alguma operação de reconstrução. Aí, por exemplo, ao invés de altura, vocês modificarem aqui meu código para encontrar letras de uma determinada largura, né? A base toda vai ser só pensar aqui, né, o elemento que eu vou usar para erosão, né, para poder calcular a minha imagem marcadora de um jeito diferente. Tá? Essa aplicação é a que está no livro, tá, pessoal? Só traduzir as ideias ali e adaptei, né, para poder utilizar usando essas ferramentas. Nossa, está demorando. Aí não carregou. Será que eu tenho que iniciar aqui? Espera aí só um minutinho. Se é tô fazendo isso. Oh meu Deus, é que eu não abri antes, estava funcionando. Não, é aqui, abri no lugar errado. Não, esse terminal eu abro para poder instalar algum pacote. Não está carregando aqui. Aí se eu for executar não vai aparecer. Mas eu tenho aqui uma sequência de execução. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, né? Nesse Jupyter Notebook aqui já tem uma sequência. Aqui eu traduzi algumas implementações, tá, pessoal? Deve até ter alguma biblioteca que trabalhe já nesse formato, né? PBM, PGM, etc. Tal. Mas aí eu fiz um método para fazer a leitura, né? Esquema similar àquele. Aqui eu tô alocando e já preenchendo minha imagem com zeros, né? Aqui minha imagem original, certo? Fiz a leitura, apresentou para mim, é uma matriz, né? Eu tô usando o NumPy aqui para apresentar esse vetor aqui. Então ele desenhado virou esse desenho aqui, né? Aqui a transformação, na verdade, eu tô fazendo a erosão, ó, essa lógica aqui é para fazer a erosão considerando uma determinada dimensão, menos 12 a 12, né? Do mesmo jeito, só que o intervalo ele não inclui, né? Então eu tenho que colocar aqui mais um. Mas a ideia é basicamente a mesma. Aqui tá as pontinhos, ó. O resultado da erosão. Naquela outra imagem eu não mostrei, né? Aqui é o resultado da erosão, pessoal. Aqui os pontinhos branquinhos são as marcas que ele manteve, né, das letras que tem uma determinada altura. E agora o processo de reconstrução. Aí eu faço passo a passo aqui, né? E ele vai reconstruir para mim da imagem as letras que tem uma determinada altura, né? Exatamente a mesma aplicação, só que implementada em Python aqui, né? Talvez fique um pouquinho mais limpo, né? Mas a ideia é basicamente a mesma. Agora não sei por que não está funcionando, para eu poder mostrar. Eu queria mostrar para vocês o tanto que é mais lento. Não estou conseguindo aqui não. Deixa eu continuar aqui. Talvez na aula de amanhã na próxima aula de amanhã não, né? Na próxima aula eu mostro pra vocês como é que isso pode ser feito, tá? Então aqui estão todas as operações, né? Não são difíceis de implementar. Às vezes a notação matemática aqui até assusta, mas do ponto de vista de implementação depois vão ser repetições, né? Vão ser testes, né? A geodesia aqui, na verdade, a gente vai limitar, né, a resposta aqui para um determinado domínio, né? Então é basicamente assim que funciona, né? No exemplo específico aqui, eu estou calculando a minha imagem marcadora a partir da mesma imagem. Então, mas eu poderia ter imagens separadas, né? Eu passo duas imagens. Eu passo uma imagem que tem a forma, eu passo uma imagem que tem a marca. E aí eu faço a reconstrução, né, das formas em que a marca está incluída. É basicamente isso que é a ideia aqui da reconstrução binária, certo? Nesse caso aqui, muito específico, a marca é calculada a partir da imagem. Está sendo feito através de erosão, né? Aqui algumas aplicações, né, para que a gente, de tudo isso que a gente viu, né, de morfologia matemática. Então, por exemplo, a dilatação aqui, para essa bola digital, com o efeito de juntar, ó, tá vendo? Na hora que eu dilato, meu azinho aqui, ó, que tinha ponto connect, vira um único componente connect, né? Então, como se eu estivesse inchando, né, as letrinhas aqui. Aqui, uma aplicação para identificar contorno, por exemplo, né? Contorno externo e interno. Então, se eu fizer a dilatação dessa forma e depois a erosão, né? A gente vai ter... Não, na verdade a sequência é assim, né? Eu faço a dilatação... Não,
Vamos pensar que a forma aqui é o preto, né? Então eu vou fazer erosão. Então vai comer aqui pontinhos aqui de borda, tá vendo? Então na hora que eu faço depois a subtração do complemento menos o que eu comi, aí vai dar exatamente a borda, né? É um jeito de fazer aqui o cálculo da borda. Poderiam fazer com a dilatação também, né? E aqui uma outra aplicação para melhorar, por exemplo, né, para filtrar uma imagem de digital, né? Aqui a sequência realizada. Ó. Então quando eu faço aqui o elemento estruturante, essa bola digital também. Só que ao invés de ser uma vizinhança 4, né, uma bola digital vizinhança 4, uma bola digital vizinhança 8, tá vendo? Considerando todos aqui. Ao invés de distância quarteirão, é distância xadrez, né? Vamos pensar, né? O diâmetro aqui dessa bola digital. Alguém vai falar, pô, isso não é uma bola, é um quadrado. Mas se você for executando esse cálculo de distância, né? Eu for ampliando esse diâmetro, pessoal, ele uma distância 20, 30, etc. Ele vai ter o formato de bola, tá? Isso que a gente chama de bola digital. Então, se eu fizer a erosão, percebo que todos esses ruídos aqui estão sendo eliminados, né? Mas tem o efeito também de diminuir muito a linha, né? Isso daqui pode, as marcas aqui da digital, isso daqui pode dificultar a identificação. Então, em sequência aqui, ó, depois da erosão, né? Eu estou fazendo a dilatação pelo mesmo elemento estruturante, ou seja, eu estou fazendo um afinamento, né? De erosão seguido de dilatação, né? Então tem a forma aqui de novo. Aí eu dilato mais uma vez, né? Dilatei mais uma vez, ela ficou mais grossa ainda a forma. E eu vou fazer agora a erosão, né? De novo, pelo mesmo elemento estruturante. Então essa imagem original, a partir da sequência de operações, ficou desse jeito aqui, né? Trocando em miúdos, foi feito, na verdade, um afinamento seguido de um espessamento, né, considerando o mesmo elemento estruturante. Ou essa sequência, né? Erosão, dilatação, dilatação, erosão. Né? Erosão, dilatação e depois dilatação e erosão, pelo mesmo elemento. Essa sequência conseguiu melhorar a imagem. Aí eu pego essa imagem agora e uso num software de reconhecimento digital. Né? Mas assim vai favorecer muito o processo de reconhecimento agora. Por quê? Porque essa imagem foi bem melhorada, o ruído foi eliminado, as linhas aqui de identificação foram conectadas, se tal desconectadas, foram engrossadas, né? Para ficar mais fácil essa identificação, certo? Pessoal, então eu terminei aqui a parte de morfologia matemática. Eu vou pensar umas atividades para vocês desenvolverem, né? De duas uma. Ou eu vou pedir para vocês fazerem um afinamento, né, de uma imagem, implementando o algoritmo do jeito que está aqui, ou então fazer a mudança da minha implementação para identificar, ao invés de identificar por altura, identificar por largura, por exemplo. Né? Pensar aqui uma erosão que favoreça as letras M aqui, por exemplo, na minha imagem, tá? Eu vou pensar o que eu vou passar para vocês. Aí vai ter um código base, e a partir desse código base vocês vão ter que modificá-lo, tá? Seria basicamente isso. Por exemplo, eu posso passar esse código aqui no Python, e aí vocês vão ter que mudar aqui a erosão para poder identificar as letras M. Né? Para você fazer essa mudança, você tem que ter entendido todo o processo. É isso que eu tô entendendo. Tudo bem? Eu publico essa outra aplicação para vocês o quanto antes. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Thiago? Tranquilo? Dúvidas? Eu vou interromper aqui a gravação.